Olá, pessoal. A gente vai falar de uma situação agora que seria um corpo em queda livre. Eu coloquei aqui queda livre no vácuo, mas na verdade o texto ele pode, em vez de falar que está no vácuo, falar que é desprezível a resistência do ar, beleza? Então apenas a ação da gravidade vai influenciar no movimento desse corpo. Então, primeira coisa, vamos imaginar que eu tenho um corpo e ele fale no texto que esse corpo vai ser abandonado, que ele vai cair livremente. Isso significa que ele não tenha velocidade inicial no início dessa queda. E aí ele vai descer até atingir um ponto de referência que eu posso considerar o solo, tá? Nessa queda, a gravidade ela atua de forma a acelerar o corpo. Então, a aceleração da gravidade, ela faz com que esse corpo, à medida que ele vai se deslocando durante a queda, ele vai ganhando velocidade. A velocidade dele, então, vai aumentando, o seu deslocamento, consequentemente, vai ficando cada vez maior, tá? Esse movimento de queda, ele envolve uma aceleração, então eu posso considerar ele um movimento retilíneo, uniformemente variado, com a aproximação de que a velocidade inicial é zero e de que a aceleração ela é aceleração gravitacional. Eu posso substituir o A pela gravidade, que é aproximadamente 10 na maior parte das situações que ele considera, tá? Eu posso usar as fórmulas que definem para mim o movimento uniformemente variado. Eu posso usar a equação da posição, V igual a V0, S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Eu posso usar a equação de Torricelli. Todas essas relações envolvem uma aceleração constante, que é o caso aqui da queda também no vácuo ou simplesmente desprezando a resistência do ar. Beleza? Então, o que eu posso ter usando essas equações? Quando eu considero a situação de queda, a velocidade inicial é zero. Então, esse termo aqui é zero, esse termo aqui é zero, esse termo aqui é zero. A outra consideração que eu vou fazer, no lugar da aceleração, eu posso simplesmente representar por g. Então, aqui eu vou colocar um g, aqui eu vou colocar um g, aqui eu vou colocar um g. Beleza? Então, o que eu vou colocar? Eu vou reescrever essas equações. Então, no lugar aqui do A, eu vou colocar g. Então, vai ficar V igual a gt. Essa é uma opção. Então, se eu quiser saber a velocidade desse corpo em qualquer instante durante a queda, basta eu pegar o instante e multiplicar por g. Na hora que eu for falar da posição, a gente toma como referência a posição S0 sendo aqui, e eu considero ela zero, porque aí eu sei, ao final da queda, a posição final é S. Se eu considerar, então, essa referência de posição, quando ele deslocar uma determinada altura h, eu posso estabelecer que essa altura é justamente o deslocamento realizado durante a queda. Então, no lugar aqui do S0, eu vou colocar 0. No lugar do S, a posição final, eu vou falar que é o deslocamento h. Então, vai ficar h igual a gt ao quadrado sobre 2. Gt ao quadrado sobre 2. Essa é uma equação que vale a pena a gente lembrar. Então, toda situação que envolver queda livre, eu posso aplicar h igual a gt ao quadrado sobre 2. E a equação de Torricelli, eu posso colocar aqui o v ao quadrado, a velocidade em qualquer instante durante a queda, é igual a 2 vezes g vezes o h, que seria a altura, beleza? Lembrando que quando eu tomei como referência a medida do h, eu considerei o zero a partir do ponto que ele é abandonado, tá? Então, eu começo a contar a altura daqui para baixo, beleza? Essa foi a referência que eu usei. É muito importante a gente ressaltar que o determinante para o tempo
da queda livre é a altura que eu abandono o corpo. Então, é comum a gente ter situações em exercícios que ele fala que dois corpos de diferentes massas, de diferentes densidades, características, né, físicas, eles são abandonados do mesmo ponto, da mesma altura. Se eles estão numa situação que eu considero a resistência do ar desprezível, quem vai determinar o tempo de queda é apenas a altura que eu soltar esses corpos. Então, não depende da massa, não depende da densidade, é apenas da altura. Então, não esqueçam disso. Estou no vácuo ou desprezei a resistência do ar. Eu posso soltar dois corpos com diferentes massas da mesma altura e eles cairão ao mesmo tempo, tá? Eu vou fazer um exemplo aqui de uma situação que eu abandono o corpo e eu vou vendo em determinados intervalos de tempos iguais em que posição ele está durante a queda, tá? Então vamos imaginar o seguinte, que no tempo igual a zero, que logo o início do movimento, eu tenho o objeto nessa posição de referência, ok? Ele partiu do repouso, então a velocidade inicial dele é zero. Vamos supor que eu vou contar um intervalo de tempo de 1 segundo. Então, se eu contar 1 segundo depois, beleza, eu vou substituir aqui o tempo igual a 1, vou colocar a gravidade 10, vai ficar 10 vezes 1 ao quadrado sobre 2, eu vou encontrar um H de 5 metros. Lembrando que eu estou tomando como referência a altura contando a partir daqui e para baixo. Então, ele deslocou 5 metros medidos a partir do ponto do abandono, beleza? Aqui eu enxergaria o objeto no tempo de 1 segundo. Bom, e se eu quiser o tempo de 2 segundos, aonde que ele vai estar? Então, o tempo de 1 segundo, a gente viu que a altura daria 5 metros. E se o tempo for 2 segundos? Eu vou colocar 2 aqui, 2 ao quadrado, 4, 4 vezes 10, vai dar 40, dividido por 2, 20. Então, eu já vou ter um deslocamento total de 20 metros. Então, ele estaria 20 metros abaixo do ponto de referência inicial. Beleza? 20 metros. E se eu quiser saber quando o tempo for 3 segundos? Então, vamos lá. T igual a 3 segundos. Vou colocar 3 aqui. 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 10 da gravidade, 90, dividido por 2, 45. Eu vou ter uma altura referente a 45, contando a partir do ponto mais alto. Então, eu vou medir até lá embaixo. Eu vou ter aqui 45 metros, ok? Então, ele desloca 45 metros quando eu tiver 3 segundos. Bom, nesse caso, eu usei uma referência de intervalo de 1 segundo, né? Para ficar fácil a gente poder fazer as contas aqui, mas isso vai ser válido para qualquer intervalo de tempo igual que eu pegar. Então, se eu peguei um intervalo de tempo aqui, ΔT, aqui também é ΔT, aqui também é ΔT, eu vou poder fazer esse mesmo raciocínio lógico estabelecido nesse exemplo. Repara que no primeiro deslocamento eu tive 5 metros, no segundo eu tive 20, no terceiro 45. Tem uma lógica matemática que está acontecendo, ó. Então, é como se eu tivesse no primeiro deslocamento 5. No segundo intervalo, é como se eu já tivesse aqui, ó, um deslocamento de 15 metros. E o próximo, eu já desloco, se eu subtrair aqui, vai ficar 45 menos 20, 25 metros. Então, ó, o primeiro intervalo deslocou 5, depois ele desloca 15, depois ele desloca 25. E repara que são múltiplos de 5, né? Mas eu tenho aqui um multiplicador. Primeiro intervalo eu multiplico por 1. O segundo eu multiplico por 3. O terceiro eu multiplico por 5. O quarto intervalo eu multiplicaria por 7. Então, olha só. Se eu tiver intervalos de tempos iguais,
eu vou notar que esse objeto, durante a queda, ele vai se deslocando cada vez mais. Por que que isso acontece? Porque à medida que ele vai caindo, ele vai aumentando a velocidade, consequentemente, maior deslocamento. Esse primeiro deslocamento, ele vai ser multiplicado por 1. Esse segundo deslocamento, ele vai ser multiplicado por 3. Esse terceiro vai ser multiplicado por 5. E esse próximo por 7 e o próximo por 9. Repara que são os números ímpares. Então, basta você descobrir qual foi o primeiro deslocamento, no primeiro intervalo. Se você descobrir ele, você sabe 5 nesse caso, nesse exemplo que eu usei, eu vou descobrir que aqui é 5, então aqui é só ir multiplicando os próximos intervalos pelo mesmo fator. E aí eu chegaria 5 metros, 15 metros, 25 metros, 35 metros e assim por diante. Beleza? É muito comum ele falar disso quando ele coloca uma torneira que está pingando em intervalos de tempos iguais. E ele quer ver como que essas gotinhas de água vão ficar quando fotografadas, quando vistas em queda na sequência, né? Então é como se cada pontinho desse representasse uma gotinha de água que está caindo na sequência em intervalos iguais. Então eu teria intervalos de tempos iguais, mas eu não teria deslocamentos iguais, porque à medida que eu vou descendo, a velocidade vai aumentando, e aí a gotinha que estiver ficando mais embaixo, com mais velocidade, ela começa a deslocar mais, beleza? Imaginem que agora eu tenho uma situação que o corpo ele vai ser lançado para cima, né? E aí ele vai ter uma velocidade inicial, uma referência aqui do solo, e aí ele vai começar a subir ao longo de uma trajetória retilínea. A ação da gravidade, nesse caso, continua sendo vertical e para baixo. Na subida, o que acontece é que a gravidade atua para desacelerar esse corpo. Então, na subida, a velocidade tende a diminuindo até atingir o ponto mais alto. Quando atingir o ponto mais alto, a velocidade vai zerar. Então, esse aqui seria o ponto de altura máxima atingida. Sempre quando eu tiver altura máxima, a velocidade zera. Significa dizer que o corpo ele foi freado pela gravidade, ele vai parar e vai inverter o sentido do movimento. A partir desse instante que ele atingiu o ponto mais alto, ele vai retornar em queda livre, beleza? Como referência de subida, a gravidade ela atua de forma contrária ao sentido do movimento. Eu vou considerar todas as equações do movimento uniformemente variado, V igual a V0 mais AT, com uma ressalva de que a aceleração é menos G, ok? No caso da subida. Lembra que a minha referência é que se eu lanço verticalmente para cima um objeto, a gravidade ela atua de forma negativa, no sentido contrário ao sentido do movimento, menos G, mas em momento algum a gravidade ela vai zerar. Então, toma muito cuidado com as questões teóricas, porque em momento algum a gravidade é zero, tá? Ela é constante ao longo de todo o movimento. Quando eu colocar aqui a velocidade final da subida, agora é zero. E a inicial, eu teria um valor aqui determinado. Então, se eu colocar zero aqui, V0, e no lugar da aceleração menos G, eu chego numa conclusão de que V0 é GT, beleza? Então, a velocidade inicial é igual a GT. Quando eu usar a equação da posição, eu vou agora tomar como referência a posição S0 a partir da base aqui, que seria o solo. E aí, o sentido, para mim, crescente da posição seria subindo. Então, aqui seria a minha posição S, ok? Então, se eu considerar S0 como zero, eu posso considerar a minha posição final seria a altura máxima, tá?
Então, eu vou falar que aqui, ó, a posição nada mais é que uma altura. Eu posso chamar de altura final, uma altura inicial, mais o V0 vezes T, a gravidade gt ao quadrado sobre 2, ok? É importante ressaltar que essa equação, da maneira que eu escrevi ela aqui, eu vou precisar usar caso eu tenha uma situação de lançar um corpo verticalmente para cima que não seja a partir do solo. Então, se a minha referência de solo é aqui embaixo, ó, e eu lancei a partir de um parapeito ou de um penhasco, alguma coisa assim, esse objeto ele vai subir, ele vai descer, mas aí a minha referência de posição inicial não é o solo, então ele partiu de uma altura h0 e aí ele vai terminar na minha referência, que pode ser a altura final 0, como sendo o solo, tá? Então é importante que se você não lançar o corpo a partir do solo, eu vou ter um valor do h0 e por isso eu vou usar a equação da forma que eu coloquei aqui. Não vou poder fazer as simplificações que a gente tinha anteriormente na queda livre. Beleza? A equação de Torricelli a gente vai usar principalmente quando você quer determinar a altura máxima alcançada nesse lançamento vertical. Eu vou dizer que a velocidade final é 0, a inicial, e no lugar da aceleração eu poderia colocar menos g, e esse ΔS eu poderia falar que seria a altura máxima, ok? Se eu colocar em evidência a altura máxima, eu encontraria V0 ao quadrado sobre 2g, tá? Não tem que decorar essa versão, só lembrando que eu posso aplicar a equação de Torricelli e colocando o ΔS como sendo a altura que eu atingi o ponto mais alto, beleza? Lembra que se você lançar um corpo a partir de um ponto do solo e você quer analisar o retorno dele, o tempo que ele gastar para subir é o mesmo tempo que ele vai gastar para descer, desde que ele retorne para o ponto de início que você tomou como referência. Então, se eu tomei como referência o solo, joguei um objeto para cima, ele vai subir num tempo t, vai voltar num tempo t, beleza? Você só não vai poder falar que é simétrico, que os tempos de subida é igual ao tempo de descida, se você lançar um objeto a partir de uma altura inicial diferente de 0. Então, se eu lanço um objeto da janela de um prédio no 4º andar, eu não vou poder simplesmente falar que esse corpo gastou o mesmo tempo para subir, o mesmo tempo para descer. A subida ele vai gastar um tempo, a descida ele vai gastar mais, porque ele não vai parar no ponto de início do lançamento, ele vai descer mais até atingir o solo. Beleza?